Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar um pouco de saúde emocional e tiramos um texto, um pedaço de texto, de textos, do livro de Ilana Pinsky e Marcelo Ribeiro, chamado Saúde Emocional, Como Não Pirar em Tempos Instáveis. É da editora Contexto e ele foi publicado aqui no Brasil em 2021. Né? Bom, editora Contexto. Ele tem um sumário aqui que fala de várias coisas. Nós vamos lá nas páginas mais para o fim do livro e vamos falar de conexão social. Mas o motivo de falar da conexão social é falar da avassaladora solidão. O poder avassalador da solidão, que é mais ou menos o título desse podcast. Bom, eu estou fazendo podcast agora, estou imaginando que eu vou falar sobre isso, dando o nome de Poder Avassalador da Solidão. Primeiro porque ele é um título chamativo, eu quero que as pessoas vejam um vídeo, ouçam o podcast. E segundo porque eu acho que é uma coisa muito necessária de se raciocinar com relação à cultura digital que nós vivemos. Principalmente, esse livro foi escrito muito motivado pela pandemia e ele faz várias vezes menção à pandemia. Já inicia o texto aqui que eu vou ler, falando do isolamento, mas tirando esse caráter que ficou visibilizado por demais durante a pandemia, até pelo fato de que houve isolamento, mas o mundo digital mostrou a sua pujança durante a pandemia. E também foi através do mundo digital que se viabilizou a comunicação. Mas uma comunicação estanque, uma comunicação que se fez muito em bolhas, né? É difícil, por exemplo, você imaginar que quando você faz um post em alguma rede, alguma plataforma, que você vai ter respostas que não sejam de pessoas que tenham uma certa sintonia de pensamento com você. A maioria das vezes, quando essa sintonia não existe, a pessoa às vezes se abstém de comentar, de repente ela sai das suas redes sociais, porque aquilo vai sendo peneirado, e você só fica entre pensamentos, ideologias similares. Se você for uma pessoa liberal, se você for uma pessoa mais conservadora, se você for uma pessoa conservadora A, B e C, se você for uma pessoa liberal A, B, C, C, D e E, resulta que vocês vão se separando em segmentos, ainda que dentro de certas bolhas. Existem principalmente duas bolhas atualmente: a bolha dos conservadores e a bolha dos progressistas. Entre os progressistas tem alguns mais à esquerda, entre os conservadores tem alguns mais à direita, entre os progressistas tem alguns que são religiosos, espiritualistas, alguns são ateus, discutem uma série de teorias, discutem religiões até, e entre os conservadores existem os mais apegados a religiões mais afeitas a dogmas, outros a dogmas mais sistemáticos, outros têm pautas de costumes assim muito antigas, que acham que a salvação estaria ali sem número de procedimentos. Isso tudo é discutível, mas o fato é que essas duas principais bolhas estão aí. Isso caracteriza uma comunicação, mas que preserva, de certa forma, um isolamento. Existem setores das sociedades que são mais isolados e que isso ficou muito caracterizado na pandemia. Esses setores são pessoas, às vezes, que têm no mundo diverso como nós temos, pessoas que têm algumas deficiências ou disfunções na comunicação, disfunções que as tornam menos sociáveis, ou que elas, sendo sociáveis, não encontram respaldo na sociedade, não encontram eco, não conseguem se comunicar. As pessoas mais velhas, às vezes, aposentam,
tinha uma rede de comunicação ampla, amigos começam a morrer, os filhos vão para cada um para um lado, e essas pessoas costumam viver sozinhas, algumas vivem sozinhas em casa. Tem, às vezes, a comunicação, para não ficar totalmente isolado, tem a comunicação da internet, né, das redes, mas ainda assim são bastante isolados. Então, existe um poder de solidão intrínseco aí, tem pessoas que nem percebem que estão na solidão, são pessoas dentro do padrão, né? Eu não vou dizer normais, eu vou chamar padrão, porque ele próprio usa essa palavra padrão aqui. O que seria o padrão? O padrão é tudo que a gente normatizou na sociedade, ainda que não seja certo, mas vamos dizer assim, todo mundo tem direitos, o mundo é diverso, mesmo dentro do padrão as pessoas são muito diferentes, algumas são geniosas, algumas são muito alegres, algumas são introvertidas, outras muito extrovertidas, mas estão dentro do padrão. O que foge ao padrão? O padrão é quando a pessoa tem uma disfunção, quando a pessoa tem uma deficiência, quando a pessoa tem uma idade muito avançada, que ela não está mais agindo no ambiente, que ela às vezes não é considerada, a opinião dela não é considerada, que ela não tem uma convivência social, ela não é convidada, ela precisa dirigir grupos para entrar neles, para poder ter comunicação. Então isso aí foge um pouco do padrão. Então não estamos falando de normatividade, estamos falando de padrão. Bom, eu vou começar a leitura para a gente chegar até o texto principal que eu quero falar. E eu sempre torço para que o vídeo, o podcast não fique longo para você ter paciência de ouvi-lo. Mas antes de começar a leitura propriamente dita, eu gostaria de que você compartilhasse esse vídeo, que você deixasse comentário e principalmente você deixasse seu like. Por quê? A maneira de eu me comunicar com as ideias que eu proponho aqui no canal Pontuando, o canal do José Roberto Abramo, que sou eu. A maneira como eu tenho de fazê-lo é exatamente através do algoritmo. O algoritmo vai fazer a leitura do seu like. Eu prefiro que não haja dislike, né? Mas a profura do seu, ele mapeia o seu like, ele mapeia o seu comentário. Pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite, estou falando do lugar tal, mas eu preferia que a pessoa concordasse ou discordasse, ainda que de maneira elegante, que propusesse alguma coisa, propusesse assunto, que falasse sobre o assunto, propondo alguma linha temática, ou contribuísse, porque comentários às vezes contribuem com ensejos de pensamentos a respeito do tema do vídeo, ou do vídeo podcast. E que você compartilhasse para que outras pessoas, se você achar o assunto relevante, eu acredito que seja relevante para a maioria das pessoas, que você compartilhasse para que outras pessoas tomassem contato, ouvissem isso que eu estou falando e pudesse dar sequência ao meu canal. Dito isso, eu vou começar. Juan Manuel Ballesteros passou grande parte da sua vida longe da Argentina, onde nasceu. Ele era um aventureiro, velejador, estava em Porto Santo, que é uma minúscula ilha de Portugal pertencente a Portugal, a mais de 8.000 quilômetros de distância de Mar del Plata, onde mora a sua família, na Argentina, quando a pandemia começou. Então, isso foi mais ou menos em março de 2020. Não teve dúvida. Apesar dos avisos de que a maioria dos portos no caminho estariam fechados, de várias complicações que potencialmente o esperavam, ele preparou rapidamente seu pequeno veleiro e partiu para o que foi uma viagem pelo oceano de 85 dias. Sozinho, durante todo esse período, enfrentou, entre outros obstáculos, a proibição da entrada em Cabo Verde, onde tinha planejado reabastecer-se de alimentos e combustível, o que impossibilitou ele de usar o motor do veleiro e o fez passar dias no Atlântico, no meio do Atlântico, esperando o vento. Suas palavras para explicar o porquê de tal aventura. Ele diz: eu fiz todo o possível para voltar para casa. O mais importante para mim naquele momento era estar com a minha família. Então nós estamos falando aí de uma conexão que se tornou necessária naquele momento. Ballesteros não é um exemplo isolado, embora de maneiras geralmente menos dramáticas, há inúmeras histórias de gente que, no meio da pandemia, sentiu a necessidade de ficar perto de pessoas queridas. Mônica, por exemplo, uma paulista que morava há anos em Nova York, trabalhando em uma grande holding, com uma posição de destaque, estava quase recebendo o cobiçado Green Card, que é o cartão que permite a residência permanente na América do Norte, Estados Unidos. Então, quando ela devolveu o apartamento, pegou o filho pequeno, voltou de Malicuia para São Paulo. Apesar do espanto de alguns por conta da crise no Brasil e pelas oportunidades de crescimento
profissional, né? Crescimentos profissionais, vamos dizer assim, que ela tinha nos Estados Unidos da América, Mônica percebeu de maneira clara que precisava de uma vida próxima à sua família, que era extensa. Esses relatos instigantes guardam em comum uma história ancestral de milhões de anos. Os mamíferos nasceram à sombra de um mundo dominado pelos grandes répteis predadores certeiros e implacáveis. No entanto, diferentemente dos répteis e mais complexos do que as aves, os mamíferos não nascem prontos para a vida. Eles têm um sistema neurológico muito potente, complexo e delicado, que precisa de muito tempo até estar plenamente desenvolvido. Não dá tempo de resolver isso antes do nascimento. É só depois. Então o mamífero só estará pronto para viver a própria vida, garantir a sua sobrevivência e vivência quando seu aparato neurológico estiver amadurecido. Eis o marco de chegada da autonomia individual que ele vai ter da idade adulta, no caso para eles. Enquanto a maturidade neurológica não chega, o mamífero em crescimento e em desenvolvimento necessita de apoio e de proteção dos mais velhos, da mãe, do pai, do bando, da comunidade. Até se tornarem viáveis dentro desse mundo avassalador e cruel, do tempo dos dinossauros até a banalização da violência nas sociedades atuais, contemporâneas, foi necessário o estabelecimento de um vínculo carregado de afeto e instinto de proteção, capaz de manter os genitores e sua prole unidos por longos períodos. Eis aqui a raiz evolutiva das chamadas, entre aspas, emoções positivas. O professor George Vallon, psicanalista e neurocientista da Universidade de Harvard, acredita que esse pacto de sobrevivência é geneticamente determinado. Ele aparece de maneira súbita, porém intensa, logo após o nascimento e vai progressivamente perdendo força até a chegada da idade adulta. Nesse sentido, chamado instinto materno, o instinto paterno, já existe dentro de nós na forma de um aparato complexo de hormônios, glândulas e circuitos neuronais que começa a funcionar tão logo genitores e filhotes se entreolham e se tocam, ou seja, se reconhecem como tais. Tal vínculo afetivo que produz apego e dependência afetiva em ambas as partes, a partir do qual o amor parental se dá de maneira mais espontânea e desinteressada possível, é mantido pela vivência de toda a sorte de emoções positivas, entre aspas, quais sejam a compaixão, o perdão, o amor, a esperança, mas também a alegria, a fé, a confiança, reverência, a gratidão, tudo o que resulta da nossa capacidade mamífera de estabelecer vínculos afetivos estruturantes, acolhedores, protetores e solidários. Assim, como bem afirmou o professor Vallon, os seres humanos são geneticamente capacitados para emoções positivas, tanto para emiti-las quanto para sofrer a sua ação transformadora, que favorece o desenvolvimento do cérebro e do organismo humano como um todo. São exatamente esses vínculos primordiais, cujo elo permite o livre funcionamento do fluxo de todo tipo de emoção positiva, que propiciam o surgimento de cérebros e mentes saudáveis, seguros e otimistas. A importância de tais vínculos primordiais para o senso de existência e pertencimento do psiquismo humano faz com que pessoas como o balesteiro sintam-se capazes de romper oceanos apenas para recuperar a certeza de fazer parte desse elo fundador da vida mental, fonte dos afetos mais nobres e sagrados, para muitos, além de um mero green card. Estamos falando de conexões afetivas, protetoras, solidárias. Será por intermédio dos relacionamentos que se estabelecem durante a adolescência, dentro da família e dos grupos de convívio, que o cérebro passará da condição de mero receptáculo, um dispositivo captador de novas informações, para se transformar em um poderoso radar, permanentemente conectado ao mundo e visceralmente comprometido com a ideia de assumir cada vez mais os cuidados em relação a si próprio. Agora o cérebro aprendeu a empatia e também está conectado com o mundo, mas tornar-se verdadeiramente maduro e dar conta dos trancos da vida ainda terá um derradeiro desafio. Ele necessita desenvolver sua capacidade inata de mentalizar,
ou seja, de distinguir estados mentais próprios, que sejam ideias, sentimentos, emoções, desejos, crenças, etc., de estados mentais alheios das outras pessoas. A partir da constatação dessas diferenças, o ser humano começa então a perceber que vive em um mundo habitado por pessoas com diferentes concepções de vida. Cada ser que habita esse planeta vê o mundo a partir do seu jeito. Cada um se comporta de acordo com seus próprios referenciais, de acordo com a sua ancestralidade, educação que vem de casa, da sua história de vida, as escolas, grupos de convívio que frequentou, eu diria até da sua civilização, do seu país, do seu continente, ser ocidental ou oriental, tudo isso interfere. E é absolutamente normal e esperado e salutar que seja assim. A partir da capacidade humana de mentalizar, é possível se colocar no lugar do outro, que seria a empatia, tanto para compreender melhor o jeito de ser e pensar de nossos semelhantes, quanto para entender por que algumas das atitudes tomadas por uns são diferentes ou não atendem às nossas próprias expectativas e aos referenciais que nós trazemos de casa. Isso se chama alteridade. Quando você percebe que vale o que você sente de acordo com o que você é, mas você encontra o diferente diante do mesmo fato naquele que está na sua frente, que sente de maneira diferente, trabalha de forma diferente aquilo. Ela nos torna capazes de decifrar a regra da convivência em todas as suas nuances e riquezas de detalhe, a chamada alteridade. Então, isso se chama alteridade. Estar valendo e ser tão importante para a vida de uma comunidade, a sua forma de pensar e ser, a forma de pensar e ser do outro, ainda que dentro de uma mesma comunidade, de uma comunidade para outra, do Oriente para o Ocidente, a alteridade é a importância de cada ser, da sua maneira de ser, estar presente e se fazer valer de acordo com o seu momento. E a alteridade, ela tem a ver também com política. Quando você tem um objetivo comum e pensamentos diferentes, porque você tem diversidade na sociedade, vale a alteridade para que todos os pensamentos sejam colocados na mesa e a gente chega a um consenso, certo? Isso aí são palavras minhas, tá, gente? Então, essa alteridade nos torna capazes de decifrar as regras de convivência em todas as suas nuances e riquezas de detalhes. Eu citei aqui as questões políticas. Por isso, é essencial para atingirmos um mundo realmente estruturado nos pilares da tolerância e da diversidade. E como que se faria isso? Em caso de dúvidas em relação às ações alheias, pergunte, ao invés de julgar, partindo dos pressupostos pessoais, pergunte, averigue, junto ao outro, as razões para ele estar agindo daquela forma. O poder avassalador da solidão. Agora vem o cerne do que eu quero falar. Tudo isso já vem há tempo sendo cientificamente documentado. A situação dramática e extrema dos recém-nascidos órfãos da Segunda Guerra Mundial é conhecida de muitos. Após a tragédia que abateu seus cuidadores afetivos, muitos desses bebês foram acolhidos dentro de instituições cheias de berços esvaziados de afeto, dentre dos quais foram reduzidos a números e seu cuidado transformado em rotinas frívolas e impessoais. Era um tratamento burocrático. Ele não envolvia afeto. Ele envolvia manutenção. Frente a essa perspectiva, boa parte desses bebês simplesmente feneceu, ainda que com saúde. Morreu. Desistiram de tentar. Simples assim. Por tamanha falta de estímulos sensoriais e do tão aguardado fluxo de energia límbica, nutridora do processo de desenvolvimento cerebral e mental. Desistiram de tentar. Simples assim. Essas crianças esperavam em vão, em solidão absoluta, até perderem a capacidade de confiar em alguém, que não existia afeto. Algumas conseguiram sobreviver, o seu organismo e o seu psiquismo sobreviveu, mas se transformaram em crianças habituadas à desolação
e ao abandono em adultos emocionalmente empobrecidos, com repertórios sociais rudimentares, emocionalmente dependentes e afeitos ao embotamento e ao distanciamento em relação aos demais seres humanos. Situações extremas como essa, analisadas nos dias de hoje com o apoio de métodos e aparelhos de investigação neurobiológicos altamente sofisticados, deixam claro a todos que o cérebro é moldado pela ação do ambiente cultural que o rodeia. Isso explica por que a solidão faz tão mal para a saúde quanto fatores de risco já amplamente conhecidos, como fumar, ter pressão alta, ser obeso, beber em excesso e manter um estilo de vida sedentário. Ou manter um estilo de vida perdulário também, em que você joga a sua saúde pelo ralo. Solidão, por tempos prolongados, aumenta a probabilidade de ter doenças cardíacas, demência, morte prematura, ansiedade, depressão, problemas de sono. É a ação corrosiva do estresse que acende perigosamente e põe em prontidão circuitos neuronais de maneira intensa e desnecessária. O estresse se torna crônico, nunca desliga e o cérebro começa a se desestruturar. Um preso que ficou quase 3 décadas sozinho em uma cela relatou em um congresso de neurociência que ao sair do confinamento ele percebeu sinais de que seu cérebro estava alterado. Por exemplo, ele constatou que tinha dificuldade de reconhecer rostos e que havia perdido seu senso de direção. Estudos recentes confirmam esse relato, mostrando reduções nas partes do cérebro relacionadas ao aprendizado, à memória, ao senso espacial, após longos períodos de confinamento. Eu vou dizer que ele teve atrofia nas suas capacidades cognitivas neuronais. A solidão aparece de diferentes formas em todas as fases da vida, algumas vezes de maneira previsível, outras de maneira inusitada. Por exemplo, a redução do número de relacionamentos de oportunidades de interação são considerados desafios naturais da velhice, decorrentes da perda das rotinas de trabalho e da morte de amigos queridos e afastamento de familiares por motivos profissionais. Por outro lado, um jovem casal pode se sentir subitamente despreparado para lidar com a chegada de uma criança especial, cujas necessidades não são previamente conhecidas por eles e por seu entorno sociocultural. Diferente das regras de criação de filhos escritas nos manuais e observadas nas novelas e nos seriados de TV, bem longe do senso comum, esses pais de primeira viagem necessitarão aprender a navegar nessa virada inesperada na vida, de acordo com parâmetros e instrumentos de navegação inusitados, que ainda precisam ser compreendidos e desvendados, eu diria até descobertos. Por situação semelhante, passam crianças enturmadas entre amigos do mesmo gênero, que se percebe adolescentes tímidos com dificuldades substanciais de relacionamento com seus pares, quase sempre deixados à parte das festas e demais ocasiões sociais. Pessoas idosas trancafiadas meses a fio, amedrontadas pelo flagelo da pandemia, adultos jovens morando sozinhos, crianças e adolescentes sem contato com amigos, pais e mães com excesso de funções, sem grupo de apoio. São pessoas que estão colocadas em solidão circunstancialmente. Assim, as conexões sociais, em contraste com o poder avassalador da solidão, não são apenas desejáveis. Elas são a fonte para as emoções positivas, vitais para a manutenção e o funcionamento de cérebros sadios, saudáveis. Sem elas, não há saúde mental possível. A pandemia, de novo, impôs a todos um isolamento súbito e inesperado. Ela nos forçou a abrir mão de rotinas e comportamentos que espontaneamente nos aproximavam daqueles que amávamos ou tinham em alta conta. Em decorrência do temor da infecção generalizada e da ameaça que o vírus apresenta, especialmente para para os mais idosos, os almoços em famílias, as visitinhas aos tios, primos, amigos do peito foram abolidos, tudo isso ficou tudo em separado, ainda que na mesma cidade, ainda que no mesmo bairro.
O tradicional cafezinho dos colegas de trabalho, onde laços de amizade entre pessoas inicialmente desconhecidas são ampliados e o estresse proveniente do ambiente de trabalho é dissipado, também deixou de existir. De repente, boa parte da população mundial passou a viver dentro de casa, trabalhando à distância, solitariamente. Então a gente pode pegar um gancho aí e pensar no mundo digital de hoje, em que algumas pessoas ainda se mantêm apartadas do convívio social e convivem apenas e se comunicam apenas em redes. Isso tem mantido a solidão de algumas pessoas que não percebem que estão solitárias. Isso aí é um adendo meu, tá, gente? Isto posto, a procura por novas formas de comunicação, comunhão, conexão e sentido para a vida surgiram naturalmente dentro de nós, reunindo novamente todos, valendo-se de todo tipo de recursos, desde as velhas e boas cartas de amor e amizade, até as formas mais tecnológicas de links, lives e chats e zaps, WhatsApp, né? Foi o momento em que nos percebemos no mesmo barco e que seria necessário chegar um pouquinho para lá para que coubéssemos todos em nome da alteridade, da necessidade de proximidade que nos define humanos em detrimento de nosso egoísmo, que muitas vezes define muitas das nossas atitudes extremamente individualistas e que nós não percebemos. É como se eu dissesse assim, não, eu estou cuidando da minha vida, você está cuidando apenas da sua vida, você é individualista. As pessoas quase nunca declaram abertamente que se sentem sós, porque às vezes elas próprias não percebem, né? Às vezes isso acontece porque não conseguem identificar claramente essa situação, conforme eu acabei de falar. O que é essa dor que estou sentindo? Outras vezes, porque sentem vergonha. Admitir sentir-se solitário parece equivalente a admitir que não somos, entre aspas, gostáveis, que há algo em nós profundamente errado. De certa forma, é mais fácil dizer que estamos deprimidos do que declarar que nos sentimos na realidade solitários. A pandemia permitiu que pudéssemos admitir a solidão porque grande parte das pessoas passou por experiências semelhantes e conectaram e comentaram e disseram, estamos nos sentindo solitários. A necessidade de ligações sociais é importante o suficiente para nos tornar criativos e mais motivados para construí-las. Quem tem experiência, por exemplo, de imigrar para outros países e ficar longe da família e amigos, sabe como subitamente nos tornamos mais sociáveis e fazemos esforços para estender a nossa rede social, não necessariamente digital, né? O que provavelmente não faríamos se estivéssemos no nosso país de origem, no conforto da nossa individualidade. Sim, porque lá você tem o problema da alimentação, você tem o problema do fuso horário, você tem o problema do seu ciclo circadiano, né, que você vai vencer ao longo do tempo, você tem o problema do clima, você tem o problema da alimentação, você tem o problema da língua, você tem o problema da cultura, da ancestralidade, né? Quer dizer, você está muito separado, você tem muitos motivos para estar isolado, então você começa a criar rede social que eu digo é como se fosse uma rede neural, né? Em que você se comunica com mais de uma pessoa, para quê? Para você poder ter sobrevivência psicológica e também para você mediar a sua atuação nessa sociedade, né? Porque tudo indica que essa sociedade poderia te deixar ao largo se não te rejeitar, né? Até por as suas características físicas, até por a sua origem, da sua ancestralidade, a origem do seu país, ou até a sua origem social, no seu estamento social, você poderia ser rejeitado, como poderia ser aceito também. O Brasil tem uma grande vantagem, porque o Brasil costuma aceitar imigrantes e tratá-los bem de vários estamentos e de várias procedências, não apenas os europeus, né? O Brasil tem recebido bem bolivianos, haitianos, italianos, americanos, chineses, bolivianos, coreanos, né? A gente tem recebido bem. Claro que existem problemas, às vezes, de ocupação profissional, né? Alguns que chegam aqui, que são refugiados, precisam de um tratamento, precisam do que o governo olhe por eles e crie condições de trabalho, e isso pode trazer alguns problemas para os nacionais aqui do nosso país.
mas isso não tem sido um tom relevante. Isso é uma coisa mais pontual. De uma maneira geral, o brasileiro não se ocupa mal do imigrante. Ele tem curiosidade, ele se abre, ele conversa, ele olha nos olhos. Tem sido assim. Mais no sudeste para o nordeste e norte, menos no sul. O sul são sociedades um pouco mais fechadas, mas não estou falando mal dos sulistas. São características, tá? Claro que existem gente que são xenófobas, eu não estou falando dessas pessoas. Mas eu não estou dizendo que na generalidade o sul é assim. O sul é um pouco mais fechado porque ele tem origem mais europeia. Porém, ainda assim, o sul se comunica bem ali com as fronteiras da Latinoamérica, assim como o norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Bom, isso aí foi um adendo meu, tá ok? Então, olha bem, de repente nos tornamos mais maleáveis, menos exigentes, encontramos coisas em comum com outros com mais facilidade quando nós estamos lá fora. Veja o caso de Dora. Antes de se mudar para uma cidade distante da sua, ela perguntou a todos os conhecidos se tinham passado por lá. Anotou os contatos e foi procurando um a um. Aceitava todo e qualquer convite, até batizado da boneca da filha da vizinha. Ela também passou a fazer curso de espanhol, que sempre queria estudar, havia anos, né? Para o qual nunca tinha encontrado um tempo na sua cidade natal. Em alguns meses, ela fez uma rede de conhecidos bem diversa. Ter filhos pequenos, cachorro, gostar de ler, de correr, de cozinhar, de plantar, ser espiritualizado, ser parte da comunidade latina e até ter passado por sofrimentos parecidos, esses e outros fatores nos aproximam de pessoas em relação às quais inicialmente poderíamos sentir pouco interesse. Encontrar pontos de similaridade é de suma importância para humanizarmos o outro, bem como para desenvolver um sentido de pertencimento e solidariedade. A partir da percepção do outro como semelhante, torna-se possível o estabelecimento do diálogo. Com comunicação temos a pedra fundamental para os vínculos humanos e com os vínculos temos um dos elementos centrais não só para os indivíduos, mas para sociedades mais fortes e resilientes. As intensas polarizações que existem na sociedade atual fazem essa procura um ponto em comum ainda mais relevante e urgente. Bom, mais um pedacinho aqui, eu vou finalizar o vídeo que ele está ficando grande. Vínculos de apoio é um texto. Anne Atwater e C.P. Ellis, duas pessoas, né? Não poderiam se sentir mais diferentes um do outro. Ela é uma ativista negra em tempo de racismo explícito que existia. E ele era um membro da Ku Klux Klan, que é um grupo extremamente racista. Eles se veem obrigados a interagir diariamente quando são escolhidos para coliderar um processo de mediação para decidir sobre a integração racial de escolas em sua cidade no sul dos Estados Unidos, no início da década de 1970, quando o racismo ainda era pujante, no sul dos Estados Unidos principalmente, né? Os estados do sul eram muito racistas, tinha diferenciação de ônibus, tinha diferenciação de escola, existia praticamente ali, não existia explicitamente, mas praticamente um apartheid, e eles foram criar de grupos de interação dentro de escolas. Ele foi escolhido, independente de ser da Ku Klux Klan, mas ele era, e ela era uma ativista negra, independente de ser ativista, mas ela era. Os dois de extremos opostos em seus ativismos foram convidados a coliderar para mediar e decidir uma integração racial das escolas. Quer dizer, foram escolhidos a dedo, né? A história desse processo real foi retratada num filme chamado O Melhor dos Inimigos. O título original é The Best of Enemies, que é a tradução, né? O filme mostra como lenta e surpreendentemente essas duas pessoas começaram a ver suas similaridades. Ambos são pobres, tinham origem humilde, ambos dão importância para a família e para as crianças. A percepção da existência de preocupações e valores em comum acaba os aproximando. Com o tempo, Ana, né?
ICP se tornaram amigos e lutaram juntos por direitos civis e do trabalho pelo restante de suas vidas. Muito interessante é que, no final das contas, a Anne Atwater conseguiu puxar o CP Ellis para o seu lado. Porque o que uma Ku Klux Klan pensaria seria exatamente o separatismo e a não comunhão de correntes étnicas diferentes. E ela era uma ativista negra que queria direitos sociais dentro de uma sociedade mista, onde o negro não era bem visto, não era bem-vindo. Se ela conseguiu se tornar amigos, eles conseguiram se tornar amigos e lutaram juntos por direitos civis, porque direitos são direitos de todas as categorias, e de trabalho, é porque ela conseguiu mostrar para ele que o que ele queria em relação à importância da família, das crianças, da educação e dos sentimentos, era o mesmo que ela queria. Era tão importante, independente da etnia, né? Muito bonito isso. Por muitos anos, crianças com deficiência eram escondidas dentro de casa. A conquista da permissão de frequentar a mesma sala de aula que colegas com desenvolvimento padrão, a palavra que eu usei desde o início, com desenvolvimento padrão, ou seja, sem deficiências ou sem outras diferenças de outra natureza, é recente. Isso é recente. Colocar crianças fora do tal padrão, junto com as do padrão, é recente. E ela é benéfica. Embora um grande avanço esteja certamente ocorrendo na inclusão desse grupo de indivíduos e de suas famílias, há ainda muito desconhecimento a respeito do tema. Um trabalho que está tocando muito e esclarecendo de maneira amorosa e atual as dúvidas é o programa veiculado no YouTube, confesso que eu não conheço ainda, chamado Special Books by Special Kids. A tradução mais ou menos seria livros especiais para crianças especiais. O trabalho liderado por Chris Hummer, que é um educador jovem e simpático, tem como ponto principal a veiculação de entrevistas com essas crianças e suas famílias, as chamadas especiais, para dar voz às suas necessidades, particularmente às necessidades sociais. Em quase todas as entrevistas, as crianças deixam claro, ou suas famílias se comunicam por elas, que elas querem ter amigos e ensinam as pessoas como fazer isso em relação a elas. Basta se aproximar e mostrar interesse por elas. Deixam claro assim que todos queremos e merecemos amizade e aceitação e inclusão. Esse canal do YouTube já tem 2,5 milhões de seguidores e forma uma verdadeira comunidade de apoio à inclusão. Bom, o livro prossegue, tem mais um texto aqui, não vou ler para não tirar o interesse de vocês no vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Esse tema é muito interessante, o poder avassalador da solidão, né? A solidão é avassaladora. Então nós vamos cuidar da nossa solidão eventual, porque a gente tem grandes períodos de solidão diante dos nossos problemas, muitas vezes temos dificuldade de comunicar, até pelo tempo das outras pessoas de nos dar atenção, mas vamos pensar também na solidão dos outros, sendo solidário, olhando nos olhos, né? Aproveitar que nós estamos num país onde nós conversamos com pessoas que não conhecemos, tocamos em pessoas que não conhecemos, queremos saber da vida de pessoas que não conhecemos, sorrimos para quem não conhecemos, na maioria dos lugares aqui no país. Nós somos uma sociedade boa, ela pode ser mais bem aproveitada. Nós já fomos chamados de o último país feliz do mundo. A gente precisa de garantir que essa felicidade continue, seja ensejada. E principalmente, já que os polos se sentem tão diferentes, qual será o elemento comum que os une para que a gente possa ter uma comunhão de sociedade? Porque entre pessoas de polaridades diferentes, nós encontramos boas pessoas.
Vou contar um caso de uma pessoa para finalizar o vídeo. Um amigo meu, eu tenho uma mentalidade progressista voltado mais para a esquerda. E esse meu amigo de juventude, né, desde jovem, é um cara voltado para uma sociedade mais à direita, com valores mais à direita e, né, conservador. E ele entrou dentro de um laboratório, tinha um cara que era cego e ia ser submetido a um procedimento que nós dois, eu e ele, tínhamos passado também. Ele chegou para esse cara e explicou para o cara que o procedimento era assim, que ele não ia sentir isso, que ele ia sentir aquilo, mas que ele estava num lugar legal, que o que iam colher dele era uma coisa assim, 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 e no final esse cara precisava de ir para casa, não sei o que lá, ele deu uma ajuda de custo para ele ir com mais conforto para casa, porque ele era deficiente visual e estava passando pelo tratamento que nós também estávamos passando. Resumo, esse cara era um cara de direita que achava que tudo quanto é coisa que o Estado dava para as pessoas, Bolsa Família, não sei o que, era tudo idiotice, era criação de vagabundo, tinha que dar a vara, tinha que ensinar a pescar, essas pataquadas todas. No entanto, existiu ali entre eu e ele um ponto em comum. Eu faria a mesma coisa pelo cara se ele não tivesse feito na minha frente, certo? Então, apesar da nossa amizade e diferença ideológica, nós seríamos capazes de fazer o mesmo bem. Quer dizer, onde estava a diferença entre nós? Ela não existia, né? Diante das necessidades de terceiros, nós teríamos a mesma atitude. Então, vamos dizer que nós dois somos bons? Sim, nós somos bons. Por que nós pensamos tão diferente? E o que pensar diferente modifica em tomar uma atitude positiva em relação a uma determinada causa? É isso que nós temos que ver. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto muito interessante que a gente possa trazer aqui. Muito obrigado e até o próximo. Pontuando. Tchau, tchau.